Você vai ver. Rec vídeo, rec áudio, cronômetro, quando quiser. Hoje damos início a um novo podcast com o nosso amigo Almir Albuquerque, mais conhecido como Hulk no mundo do handebol. Sou eu mesmo. Né? Temos aqui também a doutora Fabiola, que faz parte dessa nossa gravação do podcast. Ela é especialista em direito previdenciário, Legal. Isenção de imposto de renda, trabalhista também. Então nós vamos bater um papo hoje aqui, falar para conhecer quem é o Hulk e também prestar algumas informações sobre utilidade pública para ajudar o público do Hulk. Legal. Mais necessariamente o nosso glorioso Master a nível Brasil, Sim. né? Que nós temos categorias, aí você vai explicar melhor pra gente aí. Sim. Quais as categorias, masculino, feminino. Também temos o projeto em São Paulo do Handebol Master em São Paulo, Brasil Master Cup, da sua própria marca, Hulk. Legal. Né? Então nós queremos conhecer de onde surgiu um pouquinho o nome Hulk. Qual sua origem? De onde você veio? Vamos lá? Bora? Eu até me emociono de falar da minha origem, né? Eu imagino. São Paulo é uma casa para mim. São Paulo é um lugar que me abriu as portas. Se alguém do Rio de Janeiro falar um dia assim, pô, o pessoal de São Paulo não gosta de carioca. No meu caso é muito mentira isso aí. Porque tudo deu certo para mim aqui, as portas todas foram se abrindo. Se eu não tô melhor do que as pessoas podem pensar que eu deveria, apesar de eu achar que isso que é muito relativo e subjetivo demais, é porque eu não entrei em algumas portas. E algumas por opção, e eu tenho ciência disso, e outras por não enxergar. Que isso também é uma coisa que, infelizmente, a discrepância social faz. Às vezes você não enxerga mesmo, porque você não tem visão além de um palmo do seu nariz. Porque você não sabe nem que aquilo existe, essa possibilidade existe. Né? Não foi apresentado para aquilo. Isso, eu vou falar de uma coisa muito simples. Existe um projeto no Brasil, mas desde que eu era criança, chama Ciência Sem Fronteira. Ou seja, qualquer criança que seja brilhante na escola, ela pode estudar fora do país, fazer uma faculdade de pós-graduação e depois voltar para o Brasil para poder desenvolver ciência. Mas quem sabe disso? Somente algumas crianças que estudam em alguns lugares, que são filhas de algumas pessoas que vão ter acesso a isso. Então, eu não enxerguei por conta de umas, eu não quis entrar a porta, e a outra porta porque eu não enxergava ela mesmo, por conta disso, do conhecimento, né? Conhecimento é uma coisa muito importante para a vida de todo mundo. Mas eu vim de Irajá. Irajá é um bairro no Rio de Janeiro, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Quando você vem pela Dutra, o primeiro lugar que você chega lá na Avenida Brasil, do outro lado já é Irajá. Ali fica o CEAGESP de vocês aqui, lá no meu bairro fica o CEASA. E é um bairro muito violento, e todo mundo que cresce ali tem umas crianças que são como oásis no deserto. Eu conheço pessoas de lá que são intelectuais. Não foi o meu caso, né? Eu não sou nenhum intelectual, mas eu sou fruto, na verdade, daquele meio. Eu cresci uma criança muito violenta. Nossa. Porque por sobrevivência, né? Ou você mata ou morre todo dia. Se você pegar no pessoal que está nos assistindo aí, ó, se você pegar o seu celular e colocar Batalhão da Morte, vai ver que é lá no CEASA, que fica ali no Irajá. Batalhão da Morte é o batalhão de Polícia Militar do Rio de Janeiro que mais mata pessoas. E eu não estou querendo dizer aqui que eles não matam com razão. Não é essa a minha bandeira. Estou falando que é o que mais mata, né? Inclusive, um responsável pelo batalhão, que é o Coronel Marcos Neto, já foi responsável pelo batalhão de Irajá. E ele sabe a barra que é. E ele é nosso amigo, ele joga o Master. Da nossa categoria aí, da sua categoria, na verdade. Ele joga o Master. Excelente pessoa. Sim. Um homem reto e íntegro.
E esse cara sofreu de tudo quanto é lado, já que sendo reto e íntegro no Rio de Janeiro, imagina você que tem os dois lados batendo nele. Sim. E esse cara aí conseguiu aposentar reto e íntegro. Agora, tudo que ele sofreu e fez, pessoas, né? Isso aí é do dia a dia, do trabalho dele. Mas esse era o meu bairro. E você veio para São Paulo com qual idade? Então, vim para cá já adulto. Já adulto? Já adulto. Passou por todo esse processo de crescer Isso, numa comunidade, na verdade, né? assim, o handball, que é o esporte que a gente vai falar aqui, entrou na minha vida forte no 2º grau só. Com 16 anos ali eu entrei no handball. Descobri ele no colégio. O professor Amaro tá vivo ainda, pô, Deus o tenha aí, Deus abençoe a família dele. Foi um homem que é duro, um homem disciplinador, e ele me ensinou a jogar. Ele e todo o conjunto de atletas que já jogavam no colégio, porque a gente aprende a jogar observando o handball, né? Não somente... É sempre uma referência, né? Você busca... Perfeitamente. Então a gente tinha vários jogadores dentro do colégio que já tinham saído do colégio, mas eles iam no treino do colégio para poder ajudar o Amaro a ensinar a gente a jogar handball. Imagina, eu aprendendo de verdade. Fantástico. Porque diferentemente do seu filho, Vitinho, começou a jogar com quantos anos seu filho? Desde o pré-mirim. Então, pré-mirim, estamos falando de 9 anos de idade, 8, 9. É. Eu comecei com 17, 16. E estava até velho pro 2º grau. Como eu era essa criança que vivia, eu era expulso de colégio. Então, eu não conseguia acabar um ano, sexta série. Amor de criança. Cara, amor. Na minha cabeça eu era. Muito louco isso, né? No bairro eu era chamado referência, né? Eu não vou falar meu apelido no bairro, porque Hulk veio depois. Foi na época boa já. Então, quando eu conheci o handball, o handball é um esporte muito viril. Sim. O Amaro teve dificuldade de colocar essas regras do handball dentro de um menino violento. Então eu sempre fui conhecido desde aquela época até a hora que parei de jogar como um homem muito viril. Eu cheguei a participar na seleção brasileira há alguns anos, fui para campeonatos mundiais e pan-americanos. No entanto, o que me caracterizava não era o cara craque de bola. Eu era um jogador mediano com a bola na mão. Mas quando eu estava sem a bola na mão, que todo mundo tem que marcar, aí eu era o Hulk. Porque eu usava toda a minha virilidade dentro da regra do jogo. Tanto é que as pessoas não têm raiva de mim, né? O pessoal que joga o Master hoje jogaram contra mim pelo Sírio, Pinheiros e tal. Esses caras não têm raiva de mim. Eles apanharam. Mas eles apanharam dentro da regra. Nunca fui desleal, né? E o handball pôde me ajudar nesse sentido. Você era combativo em campo, né? Isso. Antes eu era violento, o handball me ajudou a ser uma pessoa que me controlou. E outra coisa também que me controlou foi um encontro religioso, né? Tipo, que as pessoas da psicologia vão chamar de metanoia, que é mudança de mente. Eu ouvi esse momento comigo. Eu falei, porque as pessoas, a gente vive num país cristão, correto? Então eu tive a oportunidade de também ser cristão desde criança. Eu batizei, crismei. Mas com 18 anos, eu ainda era esse menino muito violento. Com 18 anos eu tive um confronto, assim, tipo, você gosta de Jesus? Se eu perguntar para todo mundo, no mundo inteiro, se você contar a história de Jesus, todo mundo vai gostar. Todo mundo, eu gosto também. Meu problema era, se você gosta dessa pessoa, por que você não é igual a ela? Aí eu tive um grande conflito, choque, porque para eu poder ser igual a ela, eu tinha que mudar minha vida inteira. O handball entra na minha vida justamente nessa hora para me ajudar também na questão de limites, mas a religião me fez questionar isso aí. E aí, esse garoto que brigava quase todo dia, para de brigar. Mas eu ainda tenho meus conflitos internos, como tenho até hoje, eu tenho minhas vontades. A gente pega um trânsito de São Paulo como esse, que eu vim para cá, demorei 1h30 para chegar do ABC até aqui. 20 quilômetros. E assim, não é que as pessoas erram no trânsito, mas vai ficando tudo muito nervoso e essa pessoa que é nervosa continua habitando em mim, tá ligado? É mentira de falar que eu não sou nervoso. O que tem hoje são alguns limites sociais, porque eu não vivo mais no Irajá. Então eu aprendo a viver com outras pessoas aqui em São Paulo, né? Pessoas que me cercam. Tem a questão religiosa, que eu falei assim,
Se de 18 anos até aqui eu não briguei, por que eu vou brigar agora? Eu vou jogar fora um legado meu. Que é meu, só meu. Ninguém, poucas pessoas agora o pessoal sabe, todo mundo sabe. Mas era uma coisa só minha. Então eu vim desse lugar, conheci o handball. O handball mudou a minha vida no sentido de me abrir horizonte. Como eu jogava e o pessoal gostava de mim muito, o pessoal... Eu podia citar aqui um monte de gente, desde o Amaro, o Alberto Stricknina, que é o Alberto Caldas, é um empresário no Rio de Janeiro, o Antônio Hermínio Guerra Peixe, que é o técnico da seleção brasileira, o multicampeão de handebol de areia. Ele gosta que chama de handebol de praia. De areia é pejorativo, foi mal, Guerrinha. E o Guerra é um cara, imagina você, eu tô em Irajá e conheci o Guerra no handebol. O Guerra é um cara... Ouviu o sobrenome que eu falei? O sobrenome dele? Antônio Hermínio Guerra Peixe. Então, se você, ouvinte, sabe um pouco de história da cultura do Brasil, vai ver que teve uma revolução aqui, patrocinada pelo Matarazzo, Titino Matarazzo, que ele vai patrocinar o pessoal daqui de São Paulo a buscar conhecimento dentro do Brasil. Que eles chamam de autofagia, se eu não me engano, era um movimento... Que foi o que deu no MASP, esses grandes pintores, escritores que foram para o interior do Brasil. E uma pessoa que foi para o interior do Brasil buscando isso foi Maestro Guerra Peixe, que é um dos maiores nomes da música clássica do Brasil. E o Maestro Guerra Peixe é da família do Antônio Hermínio Guerra Peixe. A família dele é de intelectuais. Imagina um professor de educação física de uma família de intelectuais. Os caras viajavam o mundo. E eu nem imaginava a possibilidade de um professor de educação física ir ver um mundial de handebol. Ele já conseguia fazer isso. Ele era um cara diferenciado, ainda é. E outras pessoas mais, que quando eu fui conhecendo, comecei a jogar do lado de médico, do Guerra, que viajava o mundo e era professor de educação física, do Alberto Strick, que é o Caldas, que ele tinha uma visão muito legal da vida, combativo também, mas já em outro nível. Alfredo, que é um grande empresário de farmácia de manipulação no Rio de Janeiro. Então eu vi uma outra realidade, tá ligado? E eu vi que era possível. Foi o handebol que me apresentou todo mundo. E assim, meu pai tinha falado comigo, eu não vou... Meu pai é oficial do Corpo de Bombeiro, falecido já. Mas ele falava assim, não vou patrocinar você. Você vai ter que trabalhar quando acabar o 2º grau, você... E eu falei, caramba, mas assim, enquanto eu estiver estudando, o senhor paga? Eu falei, eu pago, você não vai ficar descalço, você não vai ficar pelado, eu vou pagar, você vai comer. Você não vai ter dinheiro. Eu falei, não, tudo bem, se eu não namorar, eu não preciso de dinheiro. Eu namorava com handebol, corria de manhã, fazia tudo que tinha que fazer, mas... Isso tudo no Rio? Tudo no Rio. Aí você veio para São Paulo. Aí eu tive a oportunidade, eu estava jogando na seleção brasileira já de campo, de quadra e de areia e de praia. Nas duas seleções. Praia também? Aí o Alberto Rigolo me liga, eu estava no hotel em Copacabana, treinando ali pela Confederação Brasileira de Handebol. E aí o Alberto vai e me liga e fala assim, pô, eu tenho um time de júnior, quero montar um time de adulto e queria que você fizesse parte desse projeto, que é a Metodista, que ficou aí multicampeã, ganhando tudo durante muito tempo. Aí eu falei, beleza, tô indo aí. Eu vim para São Paulo, aí ele falou assim, você quer comer o quê? X-tudo no prato? Eu falei assim, não, me dá um pão com manteiga, café com leite, porque eu sei que é isso que eu vou comer o resto do tempo. Você não vai me comprar com comida, irmão. Aí tomei um café com ele, fui conhecer o campus da Metodista, pelo amor de Deus. Aquilo parecia que você estava... Era uma outra realidade do que você vivia. Imagina o bagulho gramadinho, cheio de gente bonita subindo e descendo. Aquilo era maravilhoso. Parecia que eu tava... Era o paraíso. Parecia que eu tava vendo filme de televisão da sessão da tarde, daquela, sabe? Aí, pô, eu fiquei impressionado. Aí ele me levou, falou, o apartamento vai ser esse aqui. Aí, ou seja, a Metodista deu casa, comida, roupa lavada. E mais uma grana, e eu já era formado, pedi mais um trabalho. Eles me deram um trabalho, eu vim pra cá. E aí não gastava dinheiro com nada, era 1000 maravilhas e tal. E aí eu comecei a jogar. Joguei, já era da seleção, continuei sendo. Ajudei a Metodista a conquistar o título que eles tanto queriam, que era assim, você está vindo para cá para a gente ser campeão paulista.
em cima do Pinheiros. Meus amigos do Pinheiros, essa foi a realidade. E a gente ganhou o título. A gente está falando de que ano? Estamos falando de 94. Uau. É o auge. De 94. É o auge. Você participou quando a Metodista foi para o Mundial? Eu havia aceitado a proposta de Guarulhos, que financeiramente era melhor para mim. Sim. Como eu queria casar, Guarulhos pagava mais. E aí eu fui para Guarulhos. Realmente, me pagaram mais, me deram condições ótimas em Guarulhos. Fiz prova para professor de educação física do município, passei. Aí eu tinha salário de atleta, de professor. O Elvio me liberava para dar aula aqui em Pinheiros, numa das academias que queriam muito que eu desse aula, eu vim. Ou seja, nessa época eu ganhei como professor de educação física, né? Bem. Bem. Ganhei bem. Aí casou. Casei. Fala o nome da sua esposa, né? Simone Nascimento Leão. Casei com Simone. A Simone era do Rio de Janeiro. Ela transferiu a faculdade para cá, ela fazia a USP, veio fazer Oswaldo Cruz, engenharia química de química industrial aqui. E aí a gente tem uma família hoje, a gente tem filhos de 25 anos, outra de 23. Que fantástico. Pedro e Rebeca, tudo nascido aqui em São Bernardo do São Campo. Bernardo. São 2 batateiros, né? Que nasce em São Bernardo chama de batateiro. São 2 batateiros e eles têm orgulho disso. A Rebeca tem mais, porque a Rebeca pegou sotaque e o Pedro, como vivia com muito... Eu ia no Rio muito, o Pedro, o sotaque dele é meio misturado. Mas a Rebeca é batateira, porta... Raiz. Ela, São Bernardo. E ela, quando a gente ia pro Rio, ela era pequenininha, falava assim, pai, por que o pessoal aqui no Rio fala desse jeito? E eu falava, de que jeito, né? Estamos andando no meio de uma comunidade ali e tal. De que jeito, Rebeca? Ele falou assim, Sueli. Eu falei, cala a boca, menina. Daqui a pouco o pessoal vai querer te bater aqui, tá ligado? Mas aí a Rebeca é batateira, mano. Eles seguiram o esporte? Nada. Nada. Diferentemente do Newton. Os meninos do Newton todos. O Pedro e a Rebeca fazem o quê? Uma vez eu falei com o Pedro, todo esporte vai ter contato, Pedro. Mesmo no voleibol, se o cara atacar, pegar... Você vai ter isso. Ele falou assim, então, pai, eu prefiro correr e fazer musculação. Eu falei, então tá bom. Tá certo. Não vamos... Importante é se movimentar de alguma forma. Eles nadaram, a Rebeca fez balé na prefeitura de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul que dá uma estrutura maravilhosa para criança. Sim. Então, eles estudaram em escolas ótimas em São Caetano, muito boas mesmo. Eles tiveram a parte toda de atividade física em São Caetano. Eles 2 falam inglês fluentemente. A Rebeca chegou a fazer a escola de idiomas também de espanhol, mas ela não teve condições de continuar, mas a Rebeca fala espanhol também. E aí eu imagino que um menino que saiu da comunidade lá do Rio de Janeiro poder proporcionar tudo isso para os filhos é maravilhoso. Isso é bom demais. Assim, nesse sentido que eu falei no início da nossa conversa. São Paulo me recebeu de braços abertos. São Paulo me proporcionou coisas que eu inimagináveis. Porque eu volto para minha região lá e vejo como é lá, né? Então eu tomo sempre o choque de realidade quando eu chego lá. Eu não consigo entender coisas que, na casa do meu cunhado você pede uma pizza, o cara, onde é que mora? Não entrego não. Você não poder pedir uma pizza. Isso na minha cabeça não faz sentido. Difícil. Mas era lá que eu morava. Era lá, minha região era lá. Vamos lá, Hulk. Fala um pouquinho sobre os seus projetos aí, tanto o Brasil Master Cup, como a Liga de São Paulo, a empresa Hulk. Isso. Então, aí eu parei de jogar. E do seu próprio público, né? Parei de jogar. Parei de jogar e fui trabalhar com academia. Porque eu tinha uma entrada muito boa aqui em São Paulo no mundo de academia. Eu tinha muito aluno particular, Higienópolis, Perdizes, Vila Nova, Conceição. Eu tinha muito aluno. E isso me dava uma condição de vida de novo para professor de educação física. Por isso que eu falo. Não tive nenhuma dificuldade, nenhuma. As transições foram... A única dificuldade era se controlar. Que ainda é. Mas é aquilo, né, cara? Você tem que matar todo dia. O apóstolo Paulo vai falar de batismo como sepultamento, né? Você morre para o mundo e nasce para Cristo. O apóstolo Paulo fala isso. E é isso mesmo. Você tem que cada dia se mortificar de alguma forma, né? Engolir. Imagino que para você como homem, talvez para você como mulher nem tanto, por conta dessa cultura do Brasil ser machista. Imagino que para o Niltinho também deve ser difícil se controlar no dia a dia, por conta que a gente ouve coisas que não quer ouvir.
Sim. E ver coisas que não quer ver. Sim. Então, você aprender a se controlar, eu acho que é um mistério da vida, cara. As mulheres não são poupadas de nada, Não, né? não são. Mas assim, as mulheres, elas sofrem... E também não são mais calmas, não. Eu vivo isso lá, eu vivo o dia a dia, a minha convivência com ela desde 95, né? 96. 96, isso. Aí eu falo que Deus falou assim, ó, quando você vier, você senta aqui, ó, eu vou levantar pra você sentar, porque não é possível que você aguentou tanto tempo. Mas é brincadeira, nós temos uma parceria longa aí. É uma sociedade muito, promissora. E o comprometimento e também a confiança durante todos esses anos sempre foi muito grande, né? Que bom, entendeu? É isso mesmo. Mas o Newton é uma pessoa muito calma, muito tranquila, mas quando ele sai do giro, e ele sai algumas vezes, esporadicamente, é preocupante. Porque ele sai do giro mesmo, não sei se você já teve a oportunidade de ver. Já teve o prazer de ver? Teve não. Eu vi no vídeo, ele me mostrou. Ele falou assim, aconteceu uma coisa aqui no jogo, olha isso aqui. Eu falei, meu Deus. E principalmente quando mexem com as crianças dele jogando, aí é que ele sai do giro mesmo. Isso eu já vi. Eu já vi ele na beira da quadra, eu falei, Niltinho, calma. Mas vamos lá. Fala dos seus projetos aí eu parei de jogar e fui trabalhar com isso, né? Sim. E nisso eu virei dono de 3 academias. Ô, louco. De novo, oportunidade. De coisa de louco mesmo. Aí eu teria uns nomes para poder falar. Maurício, que foi um sócio meu. Pedro Toledo, pai do Pedro Toledo, foi o treinador do João do Pulo. Sim. Olha. Esse homem chamado Pedro de Toledo. O Maurício, que foi um grande sócio meu. O Jurandir, que foi um outro grande sócio meu. E eles, junto comigo, a gente conseguiu trabalhar com 3 academias. Me dando ainda liberdade para eu poder dar aula particular. Ou seja, voando baixo para um professor de educação física. Vindo do Rio de Janeiro, da realidade que eu tinha, que eu era. Uma coisa que me ajudou muito, muito, muito a lidar com as pessoas aqui em São Paulo, apesar da gente morar, isso aí é uma loucura também, falar. Isso aí... Eu vivia nesse meio que eu falei para vocês, né? É um caos. Mas nessa rua que eu morava, tinha um homem que era um pouco mais velho do que eu, que eu admirava. Ele era tipo o craque da camisa 10 de todos os times do bairro. Todo mundo gostava do cara. E ele não jogou profissional porque ele era da Igreja Batista. Igreja essa que eu me converti. Foi lá que eu fui para a igreja. Eu não me converti na igreja, não. Mas foi para essa igreja que eu fui, onde esse cara, ele era membro lá. Ele não jogou futebol porque o pai dele não deixou. O pessoal de clubes de futebol grandes do Rio de Janeiro ia lá para casa dele. Chamar o Gentil para jogar. O pai dele falou assim, não, ele é crente, ele não joga futebol. Mas ele jogava. Ele jogava escondido, sei lá. Mas na várzea, né? Mas não conseguiu seguir carreira, né? Porque foi tolhido. Não dava, não foi podia, tolhido. Né? Tinha essa coisa do preconceito da religião. Sim. A religião evangélica no Rio de Janeiro. Lá atrás. Hoje não mais. E aí esse Gentil, ele não bebia, ele não fumava. Meu pai bebia cachaça, minha mãe tomava cachaça. Eles fumavam pra caramba. Mas o Gentil não bebia e não fumava. O Gentil corria todo dia de manhã, antes de ir pro trabalho. Trabalhava vendendo. Na época ele vendia planos de saúde da Golden Cross, não sei nem se tem, mas ele trabalhava vendendo isso daí. Ele era bem sucedido, vendia bastante. E o Gentil era tipo um espelho para mim. Que bom. E esse cara chega assim para mim, no momento ali da adolescência, ele fala assim, então, vocês sabem jogar xadrez? Eu falei assim, não. Ele falou assim, então tá bom. Ele comprou um tabuleiro, colocou na rua. Quando a gente foi ver, tinha uns 3, 4 tabuleiros, gente esperando para jogar, do lado de fora. Então não era só pipa, porque tinha a época da pipa, tinha a época da bola de gude, futebol era sempre, e tinha agora o xadrez, que também virou sempre. Ou seja, o Gentil, ele chamava a atenção das pessoas quando errava o plural. Ele chamava a atenção da gente quando errava o tempo verbal. Assim, ele era um educador também. Ele era um educador nato. Na rua ele botava todo mundo, né? E todo mundo respeitava. Mas muito, porque ele não brigava. A gente nunca viu o Gentil brigar.
Ele acabava com o assunto na conversa, sacou? Esse cara não fez direito aqui, ele entrou no Instituto Bennett do Rio de Janeiro para poder fazer direito, também não continuou por conta de financeiramente não dava para ele pagar. Mas esse cara era um espetáculo de ser humano, tá vivo. Tá vivo. É um ser humano maravilhoso. E é uma pessoa que você se espelhava, que você admirava. Perfeitamente. Você percebe que até no meio desse caos todo tem pessoas, eu estou falando gentil, mas podia falar de algumas outras. Mas esse cara para mim foi essencial. Antes do handball ali, eu não conhecia o pessoal, esses outros que eu citei anteriormente. Era ele que me conduzia no meio da escuridão. Que eu morava, que vivia. Então eu não bebia, eu não fumava, eu corria todo dia de manhã. Eu vivia uma vida que jamais lá em casa eu ia viver se não fosse o gentil. E fora também toda essa questão de saber conjugar verbo e também não errar pouco plural. Não que eu não erre português, porque português é uma língua muito difícil. Até fala assim, qual é o pretérito do perfeito do passado do conjunto? Mano, para que eu não vou saber. Mas eu tento de novo. Se expressa bem. Mas isso tudo tem lá atrás. Eu acho que a gente, na verdade, a gente é uma construção. A gente é uma obra em construção. E aí, quando você acha que aquilo lá não valeu de nada, e você fala, caramba, isso aqui me salvou. Me salva agora, sabe? E aí, nessa continuidade, eu vendi as 3 academias por conta do fenômeno. Um tempo de uns 10 anos ou mais para cá, existe um fenômeno que é uma americanização das academias, que é tipo Smart Fit, Blue Fit. Eu não estou falando contra o futuro, eu não falo contra isso. Só que eu não podia ficar ali. Eu vendi. Quando eu percebi, eu vendi. Capitalizei e falei assim, cara, eu vou ficar um tempo na minha casa com os meus filhos. Eles eram pequenos, estudavam ali perto de casa, eu morava em São Caetano, ainda moro, mas eu morava ali perto do Chico Mendes, no aeromodelismo, quem é de lá vai saber. É um lugar muito bom, morava numa casa muito boa e a gente tinha rede em casa, então o Pedro chegava da escola, a gente deitava os dois na rede e a gente ficava conversando sobre coisas filosóficas da vida, né, cara? E isso foi uma época muito boa. Que presente para os seus filhos. Então, eu pude me dar também esse presente, um presente, porque eu capitalizei. Eu tinha dinheiro mais do que precisava para viver ali naquele momento. Isso ia acabar, e eu sei disso. Mas eu falei, não, agora eu vou ficar aqui. Eu trabalhava pouco, com poucos alunos que eu tinha, porque tive um outro problema também, porque eu não consigo, eu tenho dificuldade, na verdade, de conviver com algumas coisas. Por exemplo, se eu soubesse que vocês aqui eram racistas, eu não viria aqui. Se eu soubesse que vocês eram tipo xenófobos, eu não viria aqui. Eu odeio nordestino. Eu ia falar, pô, Nilton, legal, você joga aí futebol, tamo junto no handball e tudo certo, mas eu não vou lá não, tá tranquilo, tal. Eu ia esquivar. Porque algumas coisas eu não consigo conviver. Desde criança eu sou assim. E quando teve aquele problema da eleição da Dilma com a Aécio, eu nem votei nessa eleição. E a Dilma ganhou por um pouquinho assim. Cara, os meus alunos particulares, velho, começaram a falar mal e talvez eles nem saibam porque eu sumi da vida deles. Porque eu era muito presente na vida dos meus alunos. Muito mesmo. Mais do que... Era um amigo dos seus alunos. Eu era. Não é falar contra a política, é falar contra a pessoa, né? Não, quando eles começaram a falar contra o nordestino, eu ainda tentei argumentar. Falei assim, você sabe que eu conheço um monte de nordestino. Sim. E um monte de intelectual. Um monte de gente bem sucedida nas suas funções lá. Gente que trabalha tanto para o governo quanto para a iniciativa privada. Sim. Conheço muita gente. E eu falei assim, não, vocês não conhecem do que vocês estão falando. Ah, não, que povo burro, que votou, que não sei o quê. Aí eu fui ver na estatística de negócio de voto, o Rio de Janeiro votou mais na Dilma do que no Aécio. Minas Gerais, a Dilma ganhou em Minas Gerais, a terra do Aécio Neves, mano. Sim. Aécio morava no Rio, perdeu no Rio. Ele é de Minas Gerais, perdeu em Minas Gerais. E aqui em São Paulo foi assim, tipo 55-45. Eu falei, mas se São Paulo só fosse todo mundo inteligente igual vocês estão falando, o Aécio ganhava, porque foi muito pouca. Aí eu falei, não, vocês não gostam de nordestino mesmo.
E eu isso não vou aturar, não. E aí saí, cara. Eu mandei uns 12 alunos embora da minha vida. Você demitiu? É. Tem umas pessoas que eu me arrependo, porque eu gostava tanto, mas tanto. Mas eu não sei como voltar agora. Mas eu me arrependo. Teve um senhor que era diretor da GM de compras lá em Detroit. Veio para o Brasil para gerenciar também compras da GM. Castilho, que, pô, parceiro, eu amo esse cara. Todo dia eu penso nele. Mas eu me afastei de geral. Sumi de uma região. Aí o cara que era de Genópolis, que queria fazer aula comigo, ia fazer no Ipiranga. Porque eu falei assim, não vou passar daqui do Ipiranga. Se quiser, se matriculou na academia aqui, a gente faz aqui. E aí ele foi. Mas depois também parou. Esse faleceu, o Elias, morreu de câncer. Elias Camarrage, gente boa demais. Também participei muito da vida dele como amigo. E é isso. Aí eu, fiquei só com poucos alunos, dando aula só no Ipiranga de manhã. E o resto do tempo era da minha família. Eu, Pedro, Rebeca, Simone, era maravilhoso isso aí. A Simone é a santa que aguentava você todo dia em casa. Mas até hoje. É a santa que me atura até hoje. Eu sou ruim, né? Eu sou esse mesmo menino que não muda nada. Que às vezes você não vai extrapolar em alguns momentos, mas às vezes em casa isso fica mais fácil de acontecer. E a relação de marido e mulher é um desafio. É um desafio, porque sabe aquele maluquinho que trabalha naquele maior circo do mundo, não sei o que lá, que vem aqui no Brasil de vez em quando, o cara que equilibra o prato, ele vai equilibrando, quando você vai ver, ele está equilibrando 100. E ele vai correndo de um pro outro, fazendo assim com a varinha para poder fazer. Relacionamento é isso, velho. É você ficar com a varinha, lógico que eventualmente. Mas tem que ter maturidade, né? É muito difícil, é muito difícil. Eventualmente o prato vai cair. Exato. E aí, se a plateia não aturar o prato caindo, vai acabar. E aí a relação acaba. E eu sei que isso acaba também. Mas a relação é muito difícil, é uma coisa muito difícil. Passou esses tempos aí. Da academia, vendi. Aí eu falei assim, preciso trabalhar. As crianças cresceram. Não estão crescendo, eu preciso trabalhar. Pô, fiquei 1 ano, 2 sem fazer nada, só gastando meu dinheiro. Então agora eu preciso trabalhar. Mas o ócio também ele é extremamente criativo. Muito, criativo. Muito. E aí eu jogava Handball Master desde 2013. Eu jogava com o pessoal daqui do Banespa, vinha treinar de madrugada, treinava com eles até 1h da manhã, voltava para casa para dar aula às 5. Mas tudo bem. Aí em 2013 aconteceu, eu joguei o Master, montei aquele time que era o pessoal, meus amigos da Metodista e de Guarulhos. Que era Pedra, né? É. Que no início era Lúvia. Porque um dos meus alunos particulares já começou a vender na internet naquela época. E Lúvia era o nome da empresa dele, que é nuvem em espanhol. E aí, cara, montamos o time, joguei 13, 14, 15, 16, a Federação Paulista que arrumava esse negócio, que organizava esse campeonato. Era um campeonato brasileiro de Handball Master, né? Esse não era o nome era Copa São Paulo de Handball Master. E esses caras, 2016 eu fui ajudá-los chamando equipes e vieram. E aí eles não conseguiram fazer o campeonato porque tinha muita equipe. Eu falei, não, mas não pode. Aí eu tive que usar de toda a meu conhecimento com as pessoas para poder... Eu tive que fazer a Metodista parar de treinar. Tive que ligar para o Manuel Luiz, que era o presidente da confederação, que também é comigo, um baita ser humano. E aí eu liguei para ele e ele, no meu CPF, ele liberou um centro de treinamento. Porque a Federação Paulista não queria pedir a ele. Eu falei, mas o campeonato é de vocês e vocês não vão pedir a quem tem quadra para poder oferecer? Não, a gente não quer dever favor pro Manuel Luiz. Liguei pro Manuel Luiz e falei assim, Manuel, o pessoal daqui de São Paulo não gosta de você não, hein? Porque não quiseram mandar uma carta. O campeonato é deles. Ele falou, Hulk, eu libero no seu CPF. Entendeu? Então, foi extremamente generoso e o campeonato não era meu. Aí eu falei assim, por que eu tô me matando para fazer um campeonato e os caras não estão nem aí? Vou fazer esse campeonato para mim, porque tem um monte de coisa errada. Eu faço disso meu trabalho. Né? Aí eu falei, beleza. A partir dali eu já tinha a visão que isso seria meu trabalho. Né? Assim como vocês quando vão fazer a faculdade, se especializar, eu falei, eu vou fazer isso meu trabalho. Naquela hora ali eu tive o insight de fazer isso meu trabalho. E aí eu coloquei dinheiro, ainda tinha dinheiro.
O dinheiro que para fazer o primeiro não dava, não fechava a conta, mas eu não podia aumentar o preço porque a Federação Paulista subsidiava o campeonato. Se eu aumentasse muito o preço, o pessoal já ia falar besteira, ou não viria. Aí eu convidei, vieram 27 equipes, eu subsidiei também parte do valor do campeonato. Mas tudo bem, eu ainda tinha dinheiro ainda para queimar. E aí no outro ano, que foi em 2018, 2017 eu fiz o campeonato com 27 equipes. No outro ano foi para 42. Empatou. No terceiro ano foi aqui em Pinheiros e na Hebraica, em 2019. E aí ia sobrar um dinheiro. Mas aí o pacto que eu tinha com o presidente do Pinheiros, que era de não pagar nada, o presidente do Pinheiros estava em eleição e a chapa dele perdeu. Quem entrou falou assim, ele falou que você não ia pagar nada, mas eu vou cobrar. E aí o meu lucro ficou na cobrança. Tá bom, vamos continuar a vida. E aí, pandemia, 2020. 2020, esse 2019 foram 50 equipes, então foi 27, 42, 50. Cresceu muito, né? Eram 8. Cresceu demais. Eram 8. Já estava em 50, aí veio a pandemia. Aí foi quando eu me quebrei todo, porque eu já estava que tinha queimado a lenha. Eu tinha ainda um dinheiro guardado, mas eu achava que a pandemia ia durar 3, 4 meses. Para isso aí eu tinha. Mas quando passou, eu falei, zoou. Aí eu tive a ideia de fazer o campeonato sem ter o campeonato, lembra? Que eu vendi a camiseta do campeonato, medalha do campeonato, a Jandai ajudou dando um caderno do campeonato e com um destaque da partida, que era o diploma. Eu fiz disso um kit e vendi a R$100. E as pessoas pagavam frete. Nossa, eu tive que parar. Porque eu lidei com outra realidade, de ter que ir no correio toda hora. Ficar postando coisa no correio, me perdendo. O cara falou, e o meu kit? Eu falei, tá indo. Eu falei, bom, loucura, eu não sabia. A logística disso tem que... Você não tinha essa... Não tinha essa expertise. E aí eu parei. Aí tinha dinheiro, foi passando. Eu falei, agora vai passar. Não passou nada. Demorou, né? Aí começou gente do Brasil inteiro. E também gente de perto. Quando eu falo Brasil inteiro, parece que os de perto não é assim. Um monte de gente de perto, do handball... E que não era do handball também, me ligou e falou assim, Hulk, você está vivendo dos campeonatos. Eu falei, sim. Ele falou assim, mas não está tendo campeonato. Como é que você está falando para viver? Eu falei, cara, por enquanto eu estou conseguindo viver. E aí o cara falava assim, estou te transferindo R$3.000. Aí eu falei, pô, obrigado, mano, mas você vai ter que esperar para te pagar isso aí. Bravo desse jeito, você fez bons amigos, né, Hulk? Ao longo da sua vida. Isso que impressiona. Impressiona. Aí o cara foi e falou isso. Aí eu falei até com ele, um caso, né? Eu falei, irmão, olha só, você não é só você, sua esposa, sua filha. Você tá dando dinheiro para mim, tá me emprestando dinheiro sem falar com elas. Isso foi o primeiro caso. Aí o cara falou assim, nada, cara, eu tava conversando com elas sobre alguma coisa, caiu você no assunto, foram elas que falaram. E eu não tô te pedindo dinheiro de volta, não, eu tô dando. Falei, então bacana. Beleza, eu aceito, pô. Aí o cara transferiu. Aí uns caras de Pernambuco também, professor de Educação Física da Universidade Federal, falou, o que está acontecendo? Falei, não, tô indo aqui, tudo bem. Falou assim, não, mas eu vou te transferir um dinheiro. Transferiu também. Os Pedreiros, que era o time que foi oriundo dos Pedras, sim, também entraram em contato comigo e transferiram dinheiro. Um atleta dos Pedreiros chegou para mim e falou, pô, eu tô te mandando umas compras aí. Beleza, umas compras, o que eu penso? Uma cesta básica, né? Falei, pô, aceito, né? Cara, eram 8 caixas de comida de um mercado. Eu falei, meu Deus. Ele falou, tô mandando de novo. Eu falei, não, mas tira desse negócio só isso, porque eu não vou consumir essa pagoda. Ainda tem aqui em casa. Não precisa colocar de novo, não. E na terceira vez que ele falou, eu falei, não precisa mais, obrigado. Tá tudo certo. Porque já estava voltando. E voltou, 2017, 27, 18, 42, 50, em 2019, pandemia. 2021 foram 66 equipes. Uau. A gente já estava igualado, e eu não sabia, com o maior campeonato europeu de Master em número de equipes. 2022 a gente vai para 86 equipes. 2023 a gente vai para quase 100, 98. Nossa. 2024 sobe para 115. 2025
é o que foi do ano passado, né? Fomos para 124 e agora a gente não tem mais vaga porque já tem 150 equipes inscritas. Nossa, eu não sabia que era tão fantástico, assim, grande Se o esse pessoal projeto. entra aí, Brasil Master Cup no Instagram, Brasil com Z, vocês vão ver o tamanho do campeonato. Lá vai dar para ter uma ideia de como é. São 10 quadras com 8 jogos por dia em cada uma delas. E aqui, ó. E é masculino e feminino. Masculino e feminino. E a idade... As categorias femininas começam no 30. Ah, legal. Aí vai 30, 37, 44, 50 e 55. Quando a gente fala de todas essas equipes, a gente está falando só de São Paulo ou tudo? Não, a gente está falando do Brasil inteiro. Nível Brasil. Inclusive do Norte e Nordeste. Todo mundo, de todo lugar. Sul. Cara, Antigamente tinha lugar que eu falava assim, pô, não tem ninguém do Espírito Santo. Agora tem. tem. Ah, não tem ninguém. Fala no Acre, tem. Roraima legal. tem. Rondônia tem. Todo lugar tem, cara. É isso E mesmo. você está realizado com isso? Eu tô feliz. Tô Imagino. feliz porque, vamos lá, por que eu tô feliz? Primeiro que assim, o movimento Master ele já vinha acontecendo em algumas outras, né? Não em todas, mas tinha movimento Master organizado no basquete, tinha movimento Master organizado sim. na natação, tinha movimento Master organizado no vôlei, Faltava. mas no handball era Faltava desorganizado. E aí, quando eu entrei, se tornou um bagulho... Mas percebe que, se em todas as modalidades tinha gente chegando no Master, no handball só faltava ter organização. E foi o que aconteceu. Como a gente organizou, o handball virou uma onda absurda de pessoas praticando handball na categoria Master. No masculino começa no 35, vai pro 42, 49, 55, 60 e 65. Puxa vida. A gente tem, no campeonato aqui de São Paulo, que é o Brasil Master Cup, São Paulo, a gente tem gente jogando do Chile, da Argentina, a gente tem equipes do Paraguai jogando, vem gente de fora jogar. Já vem gente da Europa. Portugal quase veio, o pessoal do Canadá também quase veio, mas quando me perguntou não tinha mais vaga. Tem um campeonato esse ano ainda, né? Vai ter Agora agora em junho. Em junho. Agora em junho ele começa em dia 4, vai 4, 5, 6, 7 de junho. É no feriado de Corpus Christi. Dia 4 é Corpus Christi. Nesse feriado acontece o campeonato. Acontece na região do ABC, São Bernardo, Santo André, São Caetano. São Caetano. A gente utiliza as quadras dessas cidades, porque elas estão muito próximas umas das outras e tem bastante quadra. 40 por 20, que é do nosso esporte. É específico. A logística disso tudo é bem... Então, como foi crescendo, eu tenho pessoas que trabalham comigo. Cada ano tem mais. Entendi. É porque sozinho não dá conta, Sabe né? quantas pessoas trabalham no Brasil Master Cup? Mais de 100. Uau. Mais de 100 pessoas que vão receber, não tem voluntário. Entendi. Que bacana. Hulk, eu não sei se você tá nos bastidores da organização, então talvez você não tenha uma visão como atleta, como eu faço parte ali. Que você joga. Não que você não vê o que está acontecendo, mas eu vejo lá muito que desde quando eu comecei no Master, o resgate de pessoas com problemas psicológicos. Bastante. Muitos. Eu mesmo, no time que eu jogo ainda, né? Eu vi pessoas sendo resgatadas disso. Nesse sentido, porque tinham problemas familiares, tinham problemas psicológicos, e ali eles começaram a se cuidar muito mais. Acredito eu que ao longo de todas essas equipes tem acontecido isso. Por quê? Nós visualizamos ali que tem atletas que era de ponta. Sim. De ponta mesmo, que eles tinham aposentado e hoje estão cuidando um pouquinho mais do corpo. Sim. Ou seja, cuidando do corpo, mente, saúde. Sim. Acredito eu, aí eu vou dar um relato meu, Sim. tá? O handebol me proporcionou uma participação com meus filhos na quadra. Sim. Seja no universitário, seja treinando. Uhum. Eu passei por alguns problemas aí há uns 3 anos e a proximidade deles comigo ajudou muito. Sim. Então esse seu projeto, até mesmo falando para você aqui, olhando no olho, tem que continuar. Entendeu? Porque eu tenho certeza que isso sim é utilidade pública.
para a saúde mental e física das pessoas. Para a união das famílias também, união né? Como das foi famílias. no seu caso. Ô, Newton, eu vou te contar uma percepção só, não tem esse cálculo. Imagina você que se a gente fosse contar em quilos perdidos, simplesmente número, peso, quilos perdidos, eu acredito que a gente passa de umas 2 toneladas. Eu preciso entrar nesses times, então. Acredito que sim. Eu vou jogar em todos. Não sei se você precisa, mas eu sei que sabe... Isso é um incentivo, né? Deve ter derrubado mais de 2 toneladas, juntando esse mundo de gente que entrou. Entendeu? Estamos falando de 5 mil pessoas. Sim. Quantas pessoas perderam peso no decorrer desse processo? Eu acredito que 2 toneladas. Tá bom. Ou mais. Isso é um caso. Isso é uma percepção minha, daqui de quem está olhando o todo. Agora tem uma coisa que você falou, é a percepção individual. Uma vez, tô no ginásio em São Caetano, no EDA, cola do meu lado um rapaz e fala assim, muito obrigado. Eu falei assim, muito obrigado por causa de quê? Ele falou assim, porque você faz isso aqui me salvou. Aí eu falei assim, quando eu fiz isso aqui porque eu estava sem fazer nada. Eu não fiz para te salvar, não. Mas se isso te salvou, que bom para você mesmo, cara. Mas o que aconteceu? É porque eu não deixo que as pessoas me coloquem num lugar onde eu não devo estar. Você fala assim, pô, Hulk, você liderou um movimento. É verdade. Hulk, você salvou a minha vida. Não acredito nisso. Acredito que a pessoa entrou no movimento e ela se salvou. Sabe? Porque nem o mestre que eu digo seguir, que é Jesus, falava que ele curou alguém. A pessoa fala assim, pô, Jesus, você me curou. Ele falou, não, quem te curou foi a sua fé. Então eu sei o meu tamanho, eu sei quem eu sou, eu tenho uma boa autoestima, mas eu sei quem eu não sou. E também sei quem eu não sou. Eu sou aqui. Eu sei exatamente, né? Pode ser que eu erre, mas eu vou errar pouco. O desvio é muito pouco aqui. E aí esse cara tava mais de 20 dias dentro de um quarto e não queria sair. Então ele estava sendo tratado por psicólogo, psiquiatra, juntamente com a família dele. Alguém chamou esse cara para poder jogar o Brasil Master Cup. Eu não me lembro agora, se eu não me engano foi o Bazevich. Ou alguém do time do Rover que chamou esse cara. Ele é do Vale do Paraíba. Aí ele vai e resolve aceitar. Mas antes ele chamou a família dele, falou, esposa, mãe. Não, vamos falar com o psicólogo. O psicólogo falou, vamos falar com o psiquiatra. Falaram e falou, não, ele estava lá. Aí ele falou assim, pode ser que isso aqui seja um princípio da minha evolução para eu não sair desse mundo que eu estou vivendo dentro do quarto que eu não estou querendo viver. Então, eu tive experiências como essa. Esse é um caso. Eu tive algumas dessa daí. E outras que eu também vi, isso aí eu vi. Primeiro que na pandemia as pessoas me ligavam. E tinha caso de gente, por exemplo, de equipes femininas que tinham pessoas bem-sucedidas no time e tinha gente também que morava na favela. Então, esse pessoal que tinha condições e levava o gás, levava comida. Então, pôde acontecer um movimento solidário bem legal. Uhum. Tá bom. No meio desses movimentos solidários, eu quero ressaltar uma história. Uma menina que... Primeiro veio uma mulher em 2018, viu o Brasil Master Cup e falou assim, cara, o que é isso? Como ela jogou handball lá na terra dela, ela reuniu o pessoal que jogava com ela na época de 17, 18 anos. E foram treinar dentro de um clube militar. Porque essa mulher tinha influência dentro do clube, que ela era professora de educação física daqueles que seriam os futuros coronéis da Polícia Militar da região Nordeste. E aí... essa mulher, cheia de contatos, porque os alunos dela não são mais alunos, são major, coronel. E ela conseguiu a vaga no clube para treinar. Uma dessas mulheres sofreu assédio em casa pelo marido, tipo assédio de agressão. Agressão, né? A agressão é assédio também, né? É um dos tipos de assédio. Aí é um pouquinho pior. Pior, né? Então tá bom. Ela sofria isso aí na casa dela, não era uma coisa dessas de espancar, mas já estava virando isso. E daí ela chega no treino, um olhar mais atento, fala, o que aconteceu? Não nada não, tudo bem, então não tem nada demais. E aí
um determinado momento, ele tem uma major que, inclusive, saiu para ser candidata a prefeita nas eleições anteriores lá na cidade. E essa major trabalha com uma Lei Maria da Penha. Ela a vida dela é viajar pelo Brasil para poder falar da Lei Maria da Penha. E ela delegacia da feminina, esses baratos. Ela é envolvida com isso. E aí essa major foi acionada e eu não vou contar detalhe, ela deu o jeito dela. Hoje esse cara não levanta mais a mão. Aprendeu. Do jeito da major. Tá mas certo. Aprendeu. Ele aprendeu. Mas então, se não fosse o grupo, todo mundo é forte quando está dentro de um grupo. Essa mulher estaria abandonada sem ter uma... Não ia ter exato. o grupo que se juntou para poder voltar a bater bola. Nessa de voltar a bater bola, as pessoas começam a ver a necessidade um dos outros, em algum momento pode ajudar. E é isso que vem acontecendo no decorrer do tempo. Quando eu olho para esse pessoal, eu olho com muito carinho. Tem hora que um ou outro me deixa com raiva, porque eu continuo sendo eu. Mas não deixa você nervoso, não? Cara, uma vez ele deixou. Mas ele tem, assim, quando eu olho também, assim, eu queria ter uma linha do tempo para mostrar para vocês, assim, se eu conheci o Niltinho, vou dar, já que você falou do Niltinho, vou dar exemplo dele. Mas isso vale para todo mundo, tá? Então fique esperto com isso aqui que eu vou falar. Se eu conheci o Niltinho aqui, e vou colocar aqui uma unidade de tempo, em 2019, 2018? Acho que acredito que foi. Se eu conheci 2018, que dia a gente está em 2026? Então tá bom. Quando eu olho para a relação com o Niltinho, eu olho para tudo. Entendeu? Então, houve realmente um momento de choque de personalidades fortes. Sim. E esse foi aqui, assim, ó. Se eu pegasse uma caneta nessa linha do tempo, eu fazia assim, pontual. Ó. Aí, quando eu olho pro todo, não faz sentido eu ter raiva. Sim. Porque foi um bagulho pontual. Entendeu? Sim. Então, é assim que eu vejo a vida, na verdade. E é assim que tem que ser mesmo. Eu olho pro todo e falo assim, pô, vacilou ali, mas só vacilou ali. Tem um amigão meu que vacilou comigo até agora, esses dias. Não vacilou. Falou comigo do jeito que eu não gosto de ouvir. Mas ele não é só isso. As outras vezes que esse cara entra na minha vida, ele me entra de outra forma. Se a gente levar tudo a ferro e fogo sempre, então, a gente acaba ficando tanto é que eu isolado. não falei nada com ninguém, porque se eu falar com alguém, eu vou comprometer o cara. E a nossa relação, porque uma hora ele vai ficar sabendo, pô, o Hulk falou de mim mal. Não é mal, não tem nem pra falar mal. É só que houve um conflito. Mas isso é tranquilo. Conflito de entendimentos e de palavras mal colocadas. Perfeitamente. No momento errado. Enquadra, que estava com os ânimos errados. Enquadra, né? Aflorado. Todo mundo. Exatamente. Por isso que ninguém pode olhar. Se olhar só para esse ponto aí e fizer um recorte da história, não pode. Não é legal. Não é legal. Inclusive nos podcasts que existem por aí, quando o cara faz um corte só dele falando, é mole, né? Tinha que ver o podcast todo pra você ver o contexto, confronto de ideias, né, cara? Porque só parece que o cara destruiu o outro e não foi nada disso. Meu Roque, até aproveitando isso aí que você falou que um todo fica muito mais forte. Então, um dos motivos que nós chamamos você aqui também, nós convidamos você e agradeço desde já o convite aceito, é que nós nos colocamos à disposição para ajudar no que nós sabemos. Sim. Eu por exemplo, nós atuamos no direito bancário. Deixa eu falar de você. Deixa eu falar. Eu já sei, eu te conheço. Vamos lá. Eu te conheço. Não, eu conheço ele e o trabalho dele e o tanto que esse cara faz de bem para os outros. Mas antes de eu falar agora de você, eu quero olhar para lá, naquela câmera lá que eu falo com o pessoal que está nos assistindo. Galera, eu tenho vocês com muito carinho, como um público que eu preciso cuidar. Lógico que eu sou um cara que sou do jeito que eu sou, uma hora eu vou espanar, mas é sempre pro bem. Mas aqui eu não posso deixar de falar uma coisa. Lembra eu falei aqui no início do podcast que a gente, às vezes, por não enxergar, a gente não entra na porta. É um preconceito de forma geral das pessoas de acharem que todo mundo quer tirar proveito delas, né? É um preconceito de achar que o mundo é mau. E o mundo não é mau.
E nessa área do direito previdenciário, que é o que eu quero falar sobre vocês dois, eu já vi gente se aposentar deixando dinheiro na mesa. Tem muito. Porque se tivesse com um especialista como vocês dois, não é que vocês vão tirar dinheiro do governo, vocês não devem fazer isso, não vão fazer, porque senão é ilegal. Vocês trabalham para poder manter as coisas dentro de uma linha legal. E o que é legal, o nome legal eu já aprendi desde garoto, que é legal quando é legal para todo mundo. Todo mundo ri. Legal para mim não pode ser ruim para você, se for não é legal. Então, existem formas de se aposentar e de dar entrada nesse processo de aposentadoria que ia facilitar muito a vida de vocês, porque é uma coisa recorrente a aposentadoria. Sim, é todo mês caindo. Quando o Alberto Rigolo lá atrás falou assim para mim, pô, você vai deixar a gente da Metodista por conta de, sei lá, R$500 a mais, por exemplo? Falei, não, Alberto, tô deixando por conta de R$6.000 a mais. Porque R$500 por mês no final do ano são 6 mil, não é isso? É a mesma coisa a aposentadoria. Se você se aposenta lá, você entrando lá no .gov, achando que conhece alguma coisa, pode ser, eu não quero dizer que todos são, não. Pode ser que você esteja deixando dinheiro sobre a mesa. O que advogados que trabalham com essa faixa do direito, que é o previdenciário, Sim, faz é não deixar você se aposentar com menos do que você deveria se aposentar. Então, galera, eu poderia estar falando exclusivamente deles dois, mas vocês podem procurar advogados que trabalham com isso. Sim. Mas se vocês quiserem o contato deles, eu vou deixar aqui depois no rodapé. E aí vocês ligam para eles, que pode ser que eles te ajudem. Porque você pode morar até no lugar mais distante que for. O que eles precisam é de dados para poder estudar o seu caso e dar entrada com a documentação para vocês não perderem dinheiro pro resto da vida. É isso. E não trabalham só com previdenciário, não, né? Não. Vocês trabalham com o que mais, Juntinho? Nós temos lá, é tudo voltado muito para os aposentados, né? Hoje nós estamos vendo aí que os bancos, eles são vorazes para fazer empréstimos. Sim, sim. E muitas das vezes a pessoa renegocia, só que não sabe o que está acontecendo. Porque eu já presenciei, na boca do caixa, eu tendo que fazer um serviço, e o caixa falando para idosa, ó, a senhora quer pagar menos? Quero. Ó, a senhora vai pagar R$200 agora. Mas ela não viu a regra e ela já assinou lá, já colocou a digital dela sem ver o contrato. Então nós conseguimos resgatar valores. Nós conseguimos também pessoas, isso faz parte do seu público também, tanto do público A, B, C, enfim, né? Uhum. Qualquer um aí. Não é qualquer um, todos eles, que existem, eles são credores de pessoas que são especialistas em esconder dinheiro. Nós temos essa especialidade de cão farejador, de achar onde tem o dinheiro para pagar a pessoa. Entendi. Nós temos também lá, aí a doutora Fabiola explica mais também, sobre trabalhista. Sim. Eu, inclusive, escrevi um livro, Aposentadoria da Pessoa com Deficiente. Certo. Com deficiência. Eu considero a melhor aposentadoria que existe hoje. A melhor. Por quê? Até a doutora Fabiola pode explicar melhor. Tivemos um caso recente, uma pessoa com 60 anos, Sim. que ela está recebendo quase o teto por conta disso. Por conta de A uma... aposentadoria da pessoa com deficiência. Legal. Entendeu? Então, as pessoas às vezes nem sabem disso. nem sabe. Porque, infelizmente, tanto o direito referente ao banco, como referente a aposentadorias, como alguns direitos trabalhistas, não é divulgado. Estão na letra miúda. O que acontece? Infelizmente, a televisão gosta de dar notícia ruim. Não a notícia que interessa para o Porque povo. às vezes o jogo muda lá, legalmente falando, e ele não é noticiado. Isso. Isso daí, nós vemos aí a nossa briga de Congresso, Senado, é lá que acontece tudo. Então, por que eu falo que a aposentadoria da pessoa com deficiência é uma das melhores? Considero a melhor.
Porque com a reforma de 2019, ela não foi mexida. As outras foram. Entendi. Todos os outros direitos foram. Mas essa não. Então, é importantíssimo se atualizar nesse sentido, porque a pessoa pode ter direito e é quase que certeza, todo atleta que joga com dor pode ter direito. Pode ser que tenha. Porque se ele está sentindo dor constante, pode ser que ele tenha uma deficiência. Porque não quer dizer que ele é deficiente. Mas ele tem problema, né? Uma limitação para fazer algo já pode caracterizar quando o tiver direito. aqueles caras jogando feio com um bracinho curto aqui, pode ser. Bracinho de jacaré, Ou então sabe? não aprendeu a jogar. Mas... Ou é ruim mesmo, ou ele pode ter realmente, ele pode ter uma limitação de ombro, de articulação. Quantos manguitos foram? Quantos quadris? Nossa, quantos joelhos? Quantos tornozelos? Não. Se for contar também cirurgia, estamos aí ferrados. pronto. Então, vamos contar aquilo por que aí. é melhor. Coluna, né? Coluna. Aquilo é a nosso favor. Cirurgia é contra nós. Então é nesse sentido que nós nos colocamos à disposição pro meu público. Pro seu público. Legal. E para você também. Perfeito. O principal. Tá. Nós estamos para ajudar pessoas que tiverem dúvidas. Esquece valores. Nós estamos para ajudar a sua organização. Legal. A doutora Fabiola, ela escreveu um livro também sobre as mulheres. Eu gostaria que você falasse. Eu escrevi um livro porque ao longo dos meus 25 anos de advocacia previdenciária, o que eu mais vejo são mulheres que não contribuem para a Previdência, não se aposentam e depois ficam dependendo do marido eternamente, da aposentadoria do marido. Para tomar conta daquele pouquinho que ficou. Pois é, e agora é bem pouquinho mesmo, porque antes de 2019, a mulher ainda recebia pensão por morte 100% do que o marido recebia. Certo. Agora é 60%. Agora é 60%. Caiu, hein? Caiu muito. Beleza. Então nós temos uma legião de pensionistas recebendo salário mínimo. Uma legião. Então eu escrevi um livro nesse sentido, um alerta para as mulheres, para que comecem a ter uma consciência previdenciária e comecem a buscar informações sobre um futuro mais seguro nessa questão previdenciária. Porque, infelizmente, hoje, às vezes a gente vê as mulheres falando: eu vou usar a aposentadoria do meu marido. Não vai. E os maridos sofrem também. Os maridos, no final, na velhice, eles sofrem também, porque eles têm que usar aquele pequeno benefício para custear ele e a esposa. E fica pesado, né? Então, as mulheres precisam ter essa consciência. Eu escrevi o livro nesse sentido. E aí, você me diz que existem mulheres que, às vezes, passam um longo tempo ou não vão recolher. Não recolhem. Porque trabalhou a vida toda como mãe. Exato. Não recolheu. Eu não sei, a minha pergunta. Essas mulheres têm algum direito? Nenhum. Porque também existe um benefício assistencial chamado BPC-LOAS, mas elas não têm direito, porque elas já vão ficar automaticamente com a pensão do marido. Então esse benefício está afastado. Elas acham que vão ter direito a esse benefício assistencial, mas não vão ter. E aí, qual seria a saída? Então a saída é, primeiramente, procurar um advogado previdenciário que possa dar para ela as instruções para essa mulher. Para pagar, para fazer a sua guiazinha lá no gov.br. Antigamente chamava Carnê do Leão. Carnê GPS. GPS. Carnê GPS. Ele existe ainda. É só ir na papelaria, ele tá lá, o laranjinha. Tá. Mas dá para fazer também no próprio meu INSS. A pessoa baixa o aplicativo. E começa a pagar e começa a fazer o pagamento. Porque o INSS, Hulk, não é só aposentadoria. O INSS é uma quantidade enorme de benefícios. Certo. Então, ficou doente de forma temporária, tem direito ao auxílio-doença. Ficou doente de forma definitiva, tem aposentadoria por invalidez, né? E uma série de outros benefícios. Ficou grávida, teve bebê, salário maternidade. O pessoal dos 55 mais não, já não encaixa. 40 até dá, mas a 30 dá, né? Cláudia Raia até pouco tempo já teve filho. Hoje em dia a mulher tem filho com qualquer idade, aí faz uma inseminação artificial. Mas existe o tio da lancha também, né? Que pode ficar... É o velho da lancha, doutor. Faz filho aí, sei lá, né? Aí tem direito de ficar em casa mais tempo. Já fica. Não, mas eu entendo. Então, é muito importante que todo mundo tenha essa consciência previdenciária. Não é só a mulher.
o homem também. Ontem mesmo atendi um senhorzinho que tem quase 65 anos Certo. e tem 9 anos de contribuição para o INSS. Ele tem que completar 15 de contribuição. Então, ele vai fazer os 65 e ainda faltam 6 anos para ele contribuir. Então, O senhorzinho rodou. rodou. Não é que rodou, vai começar a contribuir agora, vai se aposentar lá na frente, né? Mas pelo menos vai. Então, se ele tivesse acordado... Mas se ele não tivesse consciência nenhuma, nem daqui a 15. Pois é. Ele dormiu Você um pouquinho, entendeu? mas ele tem que acordar agora. Eu acho, é isso que eu falo. Não importa quanto. Porque quando é recorrente... o cara falou, tinha quanto, senhor? 64. 64. Aí fala assim, mas ele só vai aposentar daqui a 10 anos, por exemplo. Falta 10 anos para ele poder se aposentar. 64, 74, né? Sim. Beleza, 74. E a partir dali é recorrência. A gente pensa, mas vai ser pouquinho, vai ser R$1.200. Não. Do R$1.200 dá 12 mil por ano. E é 1.600, né? O salário. Então vamos lá, 1.600, né? multiplica por 12. Porque quando você olha só pro mês aqui, lógico que R$1.600 é dinheiro. Ainda mais no Brasil que a gente vive hoje. R$1.600 é dinheiro. Tem gente que isso aí é muito pouco, por conta de uma vida que a pessoa vive e tal. Mas é recorrente. Aí para qualquer um, tanto para pessoa que tem uma vida muito boa, quanto tem uma vida muito pobre, né? Eu ia falar humilde, mas não tem nada a ver humildade com pobreza, nem com riqueza. Uma vida muito pobre, isso faz uma diferença muito grande. E na vida de quem tem uma vida que tem dinheiro, dá para fazer uma viagem boa no final do ano. Sim. Ou seja, dinheiro é dinheiro. Se é teu, você tem que receber. Sim. E como é que vai saber disso? Procurando algum especialista. E até porque, o que acontece? A pessoa, ela trabalhou a vida inteira. Uhum. Então ela ajudou o Brasil a progredir de alguma forma. Sim. Então a hora que ela mais precisa é quando está com a idade avançada. Certo, vai estar abandonada, né? Se não procurar. Porque muitas vezes a família não tem condições de é suportar difícil. o ônus. É difícil. E aí vira um peso para a família. Certo. Para falar claramente, é isso. É isso. E ele tendo um mínimo de dignidade, Isso. que isso traz dignidade, Sim, é a sobrevivência dele. também acho. A galera do Master hoje é uma multidão de gente. Sim. Eu tenho na minha cabeça contado uns 5 mil, mas a gente está falando de bem mais. Bem mais pessoas que estão nesse mar aí do Master. Algumas coisas precisa. Saúde, por exemplo. Saúde. A gente precisa de se divertir. Porque como diz a música dos Titãs lá dos anos 90, comida é água, bebida é pasto, a gente tem fome de quê? A gente tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. A gente quer beber, a gente quer brincar, quer fazer balé, a gente quer tudo, mano. O ser humano não é feito só de uma coisa única, sabe? Tipo, trabalhar, acordar, dormir, trabalhar, acordar. Sim. Isso não é legal. Para nossa mente funcionar, a gente precisa ter várias coisas. E isso que vocês estão falando é o que pode proporcionar a esse pessoal isso, sabe? Tipo, dar ele, quando a gente fala de dignidade, dar essa vida com mais tranquilidade. Sim. Então eu acho que isso realmente é uma coisa, assim como eu falei antes, né? Tipo, as pessoas precisam se divertir, as pessoas precisam ter saúde. E para poder ter isso, porque não é todo remédio que você vai conseguir na farmácia popular, por exemplo. Não. E tem alguns lugares como o Rio de Janeiro, você fala assim, preciso de uma receita, marca o SUS aí. Você marca para daqui a não sei quanto tempo, você já vai ter que comprar o remédio na farmácia. Porque se não tiver receita, você não vai conseguir comprar. Então, para poder comprar remédio, para ter a saúde, para você poder se vestir, para você ter dignidade, poder assistir uma peça, para você poder fazer essas coisas que faz parte. Comer também. Comer o que quer, não o que... Não o que estão botando no teu prato. Isso. Então, é disso que eu tô falando. Nesse momento, o papo é muito sério. O pessoal tem que procurar conhecimento de um advogado da sua confiança. Isso. No meu caso, a minha confiança é o Niltinho. Mas da sua confiança pode ser outra pessoa, não tem problema, mas tem que procurar.
Porque você precisa se organizar para poder ter uma velhice com qualidade. Verdade. E aí pagar o campeonato também, porque não vai ser de graça nunca. Por quê? Então vamos caminhando aí pro fim. Sim. Né? Então eu gostaria que agradecer novamente o aceite do convite, e a casa é sua. Legal. Quando precisar também, quando quiser voltar, a gente os seus vai ter o maior amigos prazer, também né, precisarem algo de orientação, estamos Sim. à disposição. Sim. Tá bom? E agradeço você e por, em ato contínuo, o handebol também, né? Porque me proporciona saúde, bem-estar, convivência com filhos. Certo. Né? Então agradeço bastante isso e deixo para você também fazer as considerações finais aí para nós finalizarmos. Então, vamos lá. Mal, quer falar alguma coisa? Eu quero. Por favor. Eu quero falar sim. Quando a gente pensou nesse podcast, nós demos o nome nele de protagonistas. Tá. E todas as pessoas que a gente convidou até hoje foram protagonistas. Em alguma coisa. Sim. E você também é um protagonista. Foi um prazer ter você aqui. A sua história é maravilhosa. É uma história de sucesso, de superação. É uma história motivadora. E eu espero que todo mundo que vai ver esse podcast, desde a criançada até pessoas de mais idade, se espelhem em você, porque hoje você é o espelho. Obrigado. Não é só o gentil. Você hoje é o espelho. Viu, Hulk? Que então, bom. Uma alegria ter o incrível Hulk aqui no nosso Protagonistas. Hulk E a gente esmaga. gosta de presentear os nossos convidados com uma singela homenagem. Aqui dentro tem um presentinho, se você quiser abrir, Pode abrir? depois, Pode abrir. mostrar. Pode Pode, abrir. é seu. É seu. Não, porque o pessoal de casa precisa ver. Né? É, sim. E o Hulk, o outro dia, o Arthur e a Heloísa... Seu nome tá aqui desse lado, ó. Ó, gente, ó, o bagulho é louco, porque receber caneca com o título do podcast, todo mundo pode receber. Agora, podcast protagonista com Hulk, Almir Albuquerque, é só essa aqui que tem. Fizemos com o maior carinho, Hulk. E eu recebo Muito, com muito carinho, mesmo. Muito carinho e emocionado pelo carinho. Viu, Hulk? O Sim. outro dia, o Arthur e a Heloísa, Certo. num dos Brasil Master Cup, ali no Baeta, não sei se você lembra, o Arthur tava com o cabelo todo pintado de laranja, Sim. tirou uma foto no colo dele. O Arthur, ai pai, lembra disso aqui? ele descoloriu, ele falou, o Hulk aqui, pai. Então eles são também, você para eles é uma referência também, eles te adoram, todos. Você sabe que eu gosto deles também, né? Eles Sim, sabem disso. Sim, sim. É recíproco. E obrigado pelo presente, pelo carinho de vocês. Estamos indo pro final. Sim, finalizando. Quero dizer que foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, poder compartilhar com vocês parte da minha história. Nós que agradecemos. Muita gente fica de fora, porque, pelo amor de Deus, né, para falar tudo que rola numa vida, tem história que eu não contaria jamais também, e essas vão ficar de fora não só do seu podcast, de todos os outros né? que participam. Eu quero esquecer, na verdade, Na né? verdade, não faz sentido, né? Eu nunca vi nego querer contar derrota, só conta vitória. Quando você faz uma grande besteira, você vai contar. Eu não devo contar. Em algum momento eu posso contar, só para falar, aconteceu também, mas não, isso não serve de espelho para ninguém, né? Não é vitória, é só derrota. A vida é feita de vitórias e derrotas, e né? de aprendizado. E lógico, e você aprende com o seu erro, né? Então, que isso seja também uma realidade de todos nós. Sim. Eu acho que é. Eu gostaria de agradecer ao público do Handball Master, porque assim como aconteceu de uma forma micro ali naquela região do Rude Ramos Metodista, que eu fui muito bem aceito em São Paulo, foi a porta de entrada. Hoje em São Caetano do Sul. Diga-se de passagem, foi a melhor equipe do Brasil. Metodista foi uma equipe por muito muitos forte, anos. muitos anos. Agora a Pinheiros conseguiu, acho que passar, Isso. ou igualar, ou passar a Metodista, e a Metodista já não existe há bastante tempo. Ou seja, quando ela existiu, ela ganhou muito, né? Isso. Foi uma equipe muito forte mesmo. São Paulo é esse lugar que eu falei desde o início, é um lugar que me recebeu de portas abertas aí, apesar de eu ser carioca. São Paulo, só quando eu dava aula de ginástica em academia, que as alunas ficavam tirando onda. Eu falava 1, 2,
3. Aí elas falavam 4, 5. Eu falei, não, 4 não tem, cara. Vocês querem me sacanear. Mas era uma brincadeira também carinhosa das alunas que eu tive no decorrer desses anos todos. São Paulo é um lugar que aceitou com muito carinho. Já briguei com um carioca por causa de São Paulo. O cara falando mal de São Paulo. Eu falei, mano, onde é que você morou em São Paulo? Ele falou, morei. Ele falou, morou onde? Ele falou, no Cumbica. Eu falei, você não morou em São Paulo. Cumbica é legal, mas não é o São Paulo. Sabe? Às vezes você mora... O Rio de Janeiro é todo ruim, não, mas vai Irajá pra ver. Então, Rio de Janeiro... Irajá é Rio de Janeiro? É Rio de Janeiro. Mas Rio de Janeiro é Irajá? Não, não é. Porque quem mora na Barra da Tijuca, Copacabana, Leblon, Aterro do Flamengo, Gávea e tal... Esses não tem muito o que reclamar, não é igual a minha realidade lá, é outra coisa. Na verdade, esses lugares aí onde tinham as crianças que iam para o Ciências Sem Fronteira, sacou? Eles não podem reclamar, porque o sistema ajudou os caras o tempo todo. Falar mal, não dá para falar. Mas é isso. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado pelo carinho. Obrigado por São Paulo ter sido essa terra que me abraçou. Obrigado ao Público Master também, que de certa forma me abraçou. Eu achava que não ia abraçar no início. Eu falei, pô, os caras vão gostar de mim depois de ter jogado contra mim. Ter batido tanto. Então, mas o pessoal gosta de apanhar, ou era gente boa nesse sentido. Tipo, não batia de forma... Desleal. Então o público me aceitou. Ainda hoje me aceitam. Eu sou bravo para poder manter a organização, às vezes, eu sei que sou. Mas se eu extrapolei com alguém, peço desculpa também, porque não tem muito o que fazer, a não ser pedir desculpa. E se eu extrapolei contigo e você está chateado comigo, me fala que é para eu poder saber e não fazer de novo. Porque se eu não souber, eu vou repetir essa besteira. Então, é isso aí. Obrigado ao público. Público Master, fica ligado. Quem quiser, por exemplo, depois de hoje, saber mais sobre a direito previdenciário, saber quanto você está precisando, o que você pode ter e não está tendo, você pode entrar em contato comigo, que eu tenho o contato do Newton e passo para vocês o contato deles aí. E espero que seja bom para vocês, como é bom para mim ser amigo deles também. E esse campeonato agora do Master Cup? De junho. Já está tudo organizado, já está tudo andando, o pessoal já está se inscrevendo, já está tudo caminhando. Já fechou até. Na verdade, fecharam as inscrições. Já há muito tempo. Ô, louco. Já não tem mais vaga. Então a gente tem as equipes que vão participar, a gente tem os ginásios que vamos usar, a gente tem até a bola que vamos usar no campeonato, fantástico, que é a Select. A gente tem de volta esse ano no campeonato os cadernos Jandaia, que é uma marca de caderno que eu falo para todo mundo, não é caderno. Caderno é o concorrente. A Jandaia melhor de todos. Porque é mesmo, tipo, o que é caderno para você? Você pega ali, escreve, anota suas coisas, depois você vai ali, estuda, passa limpo, tá? Não é isso? Caderno? Caderno é isso aí. Jandaia é assim, você pega o seu caderno. Tem o QR Code lá. Você baixa o aplicativo. Quando você baixa o aplicativo, você baixa uma inteligência artificial. Aí você vai na faculdade, no colégio, um curso de direito, você vai lá anota no caderno, não é isso? Você vai anotando nas folhas do caderno. Fora umas coisas especiais que a folha do caderno já tem, tipo de destacar, tal, de você conseguir fazer um trabalho limpo com ela se precisar destacar, fora essas coisas operacionais ali da folha mesmo, que é a folha, você ainda pode pegar seu celular, abrir o aplicativo e tirar uma foto daquilo que você escreveu naquele dia. Beleza? Vai transformar isso num arquivo em PDF e você vai ter o que você escreveu. Aí você, que legal, né? Vai ter agora para poder ler melhor, tal, arquivado. Não é só isso. A inteligência agora vai atrás na internet de coisas relacionadas àquilo que você escreveu e ela te dá não só link, mas ela te escreve coisas para você ler e relacionar com aquilo que você escreveu. Fantástico. Isso é caderno? Não. Fala para mim. Então, Jandaia não é caderno. Assim como Select não é qualquer bola também. As pessoas que estão junto com a gente no campeonato são não vou falar que eu nunca deixei entrar qualquer um no campeonato, né? Nunca deixei. Mas
Mas esses dois aí são dois Diferenciados. parceiros. São parceiros Que de legal. peso. São parceiros de peso. A minha bola é a melhor bola do mundo. Imagina que você vai jogar um campeonato com a marca de uma bola e essa bola faz a Euro Champions League. No melhor dos mundos do campeonato de handball, eles usam a bola que a gente vai usar a mesma marca no Brasil Master Cup. São parceiros. E o caderno... Você sabe o que você faz, Hulk. Você sabe muito E o caderno bem que como não é fazer, né? caderno. O caderno é E bom. para finalizar, eu gostaria que você fizesse um compromisso para o próximo ano, para estar jogando em algum campeonato comigo. E você sabe dos seus objetivos. Vamos. Então é um compromisso em público. Na pandemia eu também tive problemas emocionais. Sim. E isso aí, passar por isso tudo que eu falei com vocês geraram problemas para mim. Porque uma coisa é você ser humilde, a outra coisa é você estar vivendo aquilo ali, aquela tensão. Beleza. Então eu tive problemas e eu fiquei abatido. Isso me gerou problemas físicos, né? Agora, o Nilton está falando de uma coisa, ele tá querendo ser específico sem querer ser. Ele quer ser educado. Específico e educado. Ele não quer ser específico para ser educado, mas eu vou ser específico. De um tempo para cá, uns 7 meses, eu vim me controlando e consegui diminuir 30 quilos. Na verdade, falta 1,5 kg para dar 30. E aí, para quem fala assim, 30 quilos é aquilo pra caramba, não, pensa pior. Se eu fosse contigo agora no mercado e falasse assim, doutora, põe a mão aqui assim, aí você, como se fosse segurar um bebê, você colocava aqui. Aí eu pegava 5 quilos de arroz, 5, aquele sacão. Não é bastante. Colocava. Aí botava mais um, dá 10. Botava mais um, dá 15, você vai falar, Hulk, tira esse peso daqui que vai ficar com dor nas costas. Eu pego mais 5, boto 20. Aí você fala, não, 20 eu não vou ficar segurando, eu pego mais 10 ainda. Dá uma montanha assim de saco de arroz. É o que saiu durante 7 meses. O que o Nilton tá querendo é que eu perca mais uns 20. E ano que vem jogue com ele um campeonato que não seja o meu. Olha. Isso. Tipo, a gente vai pro Nordeste jogar num campeonato. Ele não disputa o dele. Entendi. E tá certo, entendeu? Porque Aí eu Ético. vou para um campeonato que não seja o meu, a gente vai junto e joga por uma equipe. Aí ele... Duas coisas. Uma coisa ele tá querendo me incentivar. E beleza, eu aceito. Acho compromisso legal. aceito. Compromisso aceito. E a outra coisa ele quer ganhar, né? Porque eu não vou pra essas paradas pra poder arregar. Eu vou pra poder ganhar. E outra, eu vou invocar o Hulk ali pra defesa. Ele fala defense. E deixa eu Vai ser um atuar. desafio para ambos aí. É isso aí, Hulk. Então, obrigado. Tamo junto, prazer. Obrigada todo por meu. tudo. E aí. precisando, estamos aí para o que deve é. Valeu. Obrigado, Doutora. Hulkão. Obrigada, querido. E galera, fica ligado. Os caras podem melhorar a vida de vocês. Assim como eu tenho ajudado também, de certa forma. Com Valeu. certeza. Obrigada. Tudo certo aí,